E neste bloco do nosso programa, vamos colocar música na conversa. Esse rapaz que está fazendo um sucesso lá em Soretama, e a gente abre o espaço para que ele mostre o seu trabalho para todo o Brasil. Agora é a vez do Edinho, a promessa do forró aqui do Espírito Santo. Aô, Soretama e região, do Espírito Santo para todo o Brasil. Edinho, cantor de show, bora ver. Já rodei todo o estado levando meu forró. Passei em Nova Venécia, toquei o Borogodó. Alô, Rio Bananal, eita cidade animada. A galera do chapéu, ninguém ficou parado. Linhares com Latina, eu não posso esquecer. Meu forró que contagia e faz o povo mexer. A capital é Vitória, cidade que o povo ama, eu não posso esquecer. Minha cidade é Soretama, meu forró que contagia, meu forró que tem pegada. Eu sou capixaba, eu sou capixaba, meu forró que contagia, meu forró que tem pegada. Eu sou capixaba, eu sou capixaba, meu forró que contagia, meu forró que tem pegada. Sou capixaba, eu sou capixaba, meu forró que contagia, meu forró que tem pegada. Eu sou capixaba, eu sou capixaba. Bora relembrar um bailão aí, gente. Edinho cantor, o cantor do Borogodó. E balancei, balancei, balancei. Já rodei todo o estado levando o meu forró. Passei em Nova Venécia, toquei o Borogodó. Alô, Rio Bananal, rica cidade animada. A galera do chapéu, ninguém ficou parado. Linhares com Latina, eu não posso esquecer. Meu forró que contagia e faz o povo mexer. A capital é Vitória, cidade que o povo ama, eu não posso esquecer. Minha cidade é Soretama, meu forró que contagia, meu forró que tem pegada. Sou capixaba, eu sou capixaba, meu forró que contagia, meu forró que tem pegada. Sou capixaba, eu sou capixaba, meu forró que contagia, meu forró que tem pegada. Sou capixaba, eu sou capixaba, meu forró que contagia, meu forró que tem pegada. Eu sou capixaba, é de cantor, é capixaba tem. Opa! Bora, safoneiro! Ui! Lembrando que a nossa TV Alerta é filiada à Com Brasil, a maior TV comunitária do país. Todos nós estamos cansados aí com as notícias que tomam conta da imprensa em geral sobre as variantes. Agora surgiram as variantes do coronavírus, né? E tantas doenças que, atreladas a tudo isso, deixa a cabeça da pessoa, faz um nó na cabeça de cada um de nós. Como sair dessa pandemia? A gente espera que, primeiramente, por Deus, né? Que Ele realmente possa olhar por todos nós, por todas as famílias que estão passando por essas dificuldades. E depois os nossos governantes também para apressar, acelerar a imunização em todo o nosso Brasil para que todo mundo possa ser vacinado. Mas vamos falar um pouquinho sobre um assunto que chama muita atenção, que é a depressão, que tem pego muita gente por aí. Quem vai falar sobre isso é o doutor Hélio Júnior. Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Hélio, eu sou psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e estou aqui para falar sobre saúde mental, mais especificamente no que diz respeito à depressão. Vou responder perguntas como, por exemplo, o que é depressão? É uma doença? Como tratar? Como acolher? Esse debate é muito importante, principalmente no nosso cenário brasileiro. Afinal de contas, o Brasil é um dos países mais depressivos do mundo e os estudos sobre saúde mental têm apontado isso.
Para a gente entender o que é depressão, a gente tem que partir do princípio que é um transtorno do humor. E, portanto, a gente já responde a segunda pergunta. É sim uma doença, mas é uma doença complexa, é uma doença ampla, tem fatores genéticos, fatores psicológicos, biológicos, sociais. E, portanto, a gente tem que estudar bastante cada caso clínico, estudar bastante cada quadro clínico para a gente poder tratar da melhor forma. Então, a depressão é uma doença mental, é um transtorno do humor, e dentro desse transtorno do humor, a gente vai observar outros transtornos, como, por exemplo, os transtornos depressivos induzidos por medicação e substância, que é muito comum em pessoas que abusam de álcool e outras drogas. A gente pode observar também o transtorno depressivo disruptivo, da desregulação do humor, muito comum em crianças e pré-adolescentes, pessoas que estão ali vivenciando a faixa etária infanto-juvenil. A gente tem também o transtorno disfórico pré-menstrual, que acontece, obviamente, somente com mulheres. A gente tem o transtorno depressivo maior, o transtorno depressivo distímico, que é a depressão crônica. Enfim, temos muitos transtornos depressivos. Transtorno depressivo não é uma coisa só, isso vai variar conforme a população, conforme a cultura, conforme a faixa etária, conforme a genética dessa pessoa. Então, para a gente avaliar da forma adequada, para a gente tratar, estruturar um tratamento, tanto do ponto de vista da psicologia quanto do ponto de vista da psiquiatria, a gente vai entender esse ser humano através de tudo isso que está em volta dele. Qual é a família, qual é o trabalho, qual é a escola, a universidade, qual é as pessoas com quem essa pessoa se relaciona. Então, temos que ter essa compreensão mais dinâmica e mais ampla. Então, resumindo, a depressão é sim uma doença, é sim tratável pela psicologia comumente, pela psiquiatria também, que é muito comum. Geralmente as duas podem trabalhar juntas e trabalham muito bem juntas. Muitas pacientes precisam de tratamento medicamentoso, precisam desse recurso do medicamento para ajudar na recuperação do quadro clínico, principalmente pessoas que têm a depressão moderada e grave. Afinal de contas, quando a gente vai observar os estudos, os casos clínicos, os estudos de caso, as investigações, as pesquisas, observamos que a depressão tem 3 níveis: a leve, a moderada e a grave. São 3 níveis, 1, 2 e 3, e principalmente nos 2 últimos a medicação é muito importante. E aí o psiquiatra vai avaliar a melhor forma de se aplicar esse medicamento na dosagem, na frequência, assim por diante. Do ponto de vista da psicologia, especialmente da terapia cognitivo-comportamental, que é o modo pelo qual eu trato, o modo pelo qual eu sigo e exerço a minha profissão, onde me especializei, a gente entende a depressão como um transtorno que funciona novamente pelaquela lógica do pensamento, sentimento e comportamento. Pontuei muito bem essa lógica no vídeo passado, da semana passada, quando eu falei sobre ansiedade, e essa lógica também se aplica ao transtorno depressivo. Aquilo que eu penso gera sentimentos, e aquilo que eu penso e sinto influencia no meu comportamento. Portanto, se eu penso se meu padrão de pensamento traz uma autocrítica muito grande, isso pode gerar em mim uma sensação de culpa, gerar em mim uma tristeza, uma melancolia, um pessimismo. Pensando e sentindo dessa forma, eu posso ter comportamentos de autossabotagem. Por exemplo, eu posso ter um padrão de comportamento que compromete o meu trabalho, que compromete o meu desempenho acadêmico, que compromete o meu desempenho na escola, meu desempenho enquanto pai, filho, irmão. Pode fazer com que eu tenha prejuízos em várias áreas da vida. Quanto mais graves são esses prejuízos, quanto mais graves o indivíduo vivencia essa experiência, quanto mais ele sofre, mais a gente entende que mais a gente aumenta o nível desse transtorno. Então, quanto mais grave, mais a gente vai observar o quadro piorando para moderado e piorando para grave. O indivíduo pode ter ideação suicida, comportamento autolesivo, de se machucar, de se cortar, enfim. A gente tem que observar que cada indivíduo vai reagir de uma forma, mas de um modo amplo e mais geral, a gente entende que o indivíduo pensa coisas que figuram o papel dos sintomas psicológicos, sente coisas que figuram o papel dos sintomas sentimentais e emocionais e se comporta de modo a figurar o papel dos sintomas comportamentais. E esses todos
sintomas, todos esses sintomas precisam ser considerados e muito bem identificados para que o tratamento seja o melhor possível. Meu nome é Hélio, eu sou psicólogo, trabalho no município de Nova Venécia e de São Mateus. Em Nova Venécia eu trabalho na Clínica Enigma e em São Mateus eu trabalho no Economic Saúde e na Olus Desenvolvimento Humano. É um prazer falar com vocês. Qualquer dúvida a gente está aí, basta entrar em contato. Vai ser uma honra falar sobre saúde mental mais uma vez. E nós chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Hora Livre. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.